Ele foi de brilhante lutador para impiedoso assassino. O que será que fez Chris Benoit assassinar sua esposa, seu filho e depois tirar a própria vida? É isso que nós iremos tentar descobrir no vídeo de hoje. Mas antes de irmos ao caso, eu peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E se tiver algum caso que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. Agora vamos ao caso. Christopher Michael Benoit, mais conhecido como Chris Benoit, nasceu no dia 21 de maio de 1967 em Montreal, a maior cidade da província canadense de Quebec. Ele se casou 2 vezes e no seu primeiro casamento ele teve 2 filhos, que se chamavam Megan e David. Depois ele se casou com Nancy e os dois tiveram um filho chamado Daniel. Chris era uma verdadeira referência quando se tratava de luta livre profissional. E para aprimorar suas técnicas, ele fazia questão de viajar o mundo para aprender diferentes estilos de luta na década de 80. Ele lutou no Japão, no México e passou pela consagrada escola canadense da família Hart. E esse conhecimento todo que ele adquiriu proporcionou a ele um ótimo posicionamento entre as 3 empresas mais famosas de luta livre nos Estados Unidos. Ele passou pela WCM, ECM e pela gigante WWE. Chris foi campeão estadunidense de luta livre por 5 vezes e 2 vezes campeão de peso pesado. E ele também ganhou um evento chamado Royal Rumble, que é quando um homem enfrenta 30 caras em uma noite só. E ele ganhou no ano de 2004. E todas essas conquistas fez com que Chris tivesse o respeito e a admiração das empresas com as quais ele trabalhava e também dos fãs. Mas o que muitos não sabiam é que sua vida pessoal estava passando por uma fase muito turbulenta. Nancy Sullivan e Chris começaram a ter um caso no ano de 1997. E nessa época, ambos eram casados. Nancy era casada com o lutador e roteirista Kevin Sullivan e Chris com Martina Benoit. Ambos se separaram para viver oficialmente como casal pouco antes do filho Daniel nascer, em fevereiro de 2000. Mas em 2003, Nancy entrou com um pedido de divórcio, porque para ela o relacionamento estava quebrado e não tinha como consertar, porque Chris a tratava com crueldade e ele era muito agressivo com ela. Há relatos, inclusive, que ela sofria agressões constantes do lutador, mas por algum motivo, pouco tempo depois, ela acabou retirando o pedido de divórcio e os dois viveram juntos até o fim de suas vidas. Chris era muito amigo de um lutador profissional chamado Eduardo Yannis, mais conhecido como Ed Guerreiro. Os dois se conheceram durante uma luta no Japão, onde Chris nocauteou Ed. E os dois criaram uma amizade muito forte, com muito companheirismo, porque eles estavam sempre viajando juntos para as lutas. Mas no dia 13 de novembro de 2005, Ed faleceu e Chris acabou entrando numa depressão profunda. E todos ao seu redor perceberam o que ele estava passando. Inclusive, amigos próximos disseram que Chris nunca mais foi o mesmo. Sua última luta aconteceu no dia 19 de junho de 2007 e foi uma vitória contra o lutador Elijah Burke. E desde esse dia, ninguém mais viu Chris Benoit. No dia 22 de junho, numa sexta-feira, em meio a um ataque de raiva, ele pressionou as costas de sua esposa Nancy impiedosamente, enquanto puxava uma corda fina contra o seu pescoço, causando asfixia. Nancy tinha uma carreira brilhante como gerente e modelo de luta livre americana. Ela era conhecida pelo seu nome artístico, Woman. Nancy até tentou se defender, mas ela era apenas uma pessoa comum contra um lutador profissional. Então, nessa luta injusta, ela não teve nem chance. Depois de matá-la, Chris colocou uma cópia de uma Bíblia ao lado do corpo de sua esposa. No sábado, dia 23 de junho, tinha um evento da sua empresa onde a presença dele estava confirmada, mas Chris mandou uma mensagem de voz às 3h30 da tarde daquele dia para o lutador Chavo Guerreiro, dizendo que tinha adormecido e acabou perdendo o voo e que por isso ele chegaria atrasado ao show. Guerreiro ligou para Chris e ele parecia atordoado e cansado
mas confirmou o que havia dito na mensagem de voz. Mais tarde, um colega de trabalho que costumava viajar muito com ele ligou e Chris disse que não iria mais comparecer ao evento porque a sua esposa e o seu filho estavam passando mal e vomitando sangue. Já na madrugada do dia 24 de junho, entre 3h50 e 3h58, Chris enviou 5 mensagens aos seus colegas pelo celular de sua esposa e de seu filho Daniel. Em 4 mensagens tinha o endereço da família e na quinta tinha uma mensagem dizendo que os cães estavam presos na área da piscina e que a porta lateral da garagem da casa estava aberta. Na tarde daquele mesmo dia, ele ligou para a empresa WWE, que era onde ele trabalhava, e justificou a falta do dia anterior e disse que iria participar da luta que estava marcada para aquele mesmo dia de noite. Mas naquela mesma noite, do dia 24 de junho, Chris dopou seu filho com um remédio psiquiátrico e o sufocou enquanto ele estava deitado na cama. E depois de tirar a vida de Daniel, ele deixou a cópia da Bíblia do lado do corpo de seu filho. Daniel era o terceiro filho de Chris e o seu único filho com Nancy. Mais tarde, as investigações determinaram que Daniel não sentiu dor ao morrer. Depois de fazer isso, Chris começou a pesquisar maneiras fáceis e rápidas de quebrar o próprio pescoço. Foi aí que ele foi para a academia de sua casa, enrolou uma toalha no pescoço, fez um laço em volta da toalha com um cabo da máquina de musculação e soltou 108 quilos nele. E foi assim que Chris Benoit morreu instantaneamente. E depois desse final de semana insano, na segunda-feira, dia 25 de junho, a WWE foi informada sobre as mensagens de texto que Chris tinha mandado para Chavo Guerreiro e para o árbitro Scott Armstrong. Depois de tentar ligar diversas vezes para Chris sem sucesso, o cofundador da WWE, Vince McMahon, ligou para o departamento do xerife do condado de Fayette e pediu para que eles verificassem a residência da família Benoit. Quando os policiais chegaram no local, eles descobriram corpos espalhados pela casa. Por volta de 4h45 da tarde, os policiais ligaram para a WWE para informar sobre os 3 corpos encontrados na casa, que eles descreveram como uma grande cena de crime. Como Chris havia matado a sua esposa e o seu filho e depois tirado a própria vida, os policiais tentaram encontrar uma carta de despedida ou de justificativa, mas inicialmente eles não encontraram nada. Porém, mais tarde, eles encontraram uma folha no meio de uma Bíblia que Chris havia mandado para sua ex-esposa, que morava no Canadá. Nela tinha um bilhete escrito à mão por Chris, que dizia: "Eu estou me preparando para deixar esse mundo", o que dá a entender que ele já estava planejando os assassinatos e depois tirar a própria vida. Existem várias especulações sobre o porquê Chris teria feito isso com a sua família e consigo mesmo. Exames feitos pelo Dr. Julian Bales, que era chefe de neurocirurgia da Universidade da Virgínia, mostraram lesões em seu cérebro, possivelmente causadas pelas cadeiradas que ele levava nas lutas. Inclusive, ele era um dos únicos lutadores que aguentavam levar cadeiradas na cabeça durante a luta. Isso tudo resultou em graves lesões no seu cérebro, e o doutor concluiu que Chris tinha o cérebro de um senhor de 85 anos de idade com Alzheimer. Além disso tudo, Chris abusava de esteroides, testosterona, bebida e cafeína. Um outro motivo que pode ter levado ele a fazer tudo isso foi a morte do seu amigo Ed, que o levou a uma profunda depressão. No dia 25 de junho, sem saber de tudo o que havia acontecido, a WWE transmitiu ao vivo um tributo a Chris e a sua carreira. E nesse evento, vários lutadores deram seus depoimentos emocionados sobre o amigo de ringue. No dia seguinte, depois de saberem o que de fato aconteceu, Vince McMahon emitiu uma declaração dizendo que o tributo foi passado sem ele ter conhecimento de todos os fatos e que a partir daquele dia não seria mais mencionado o nome de Chris Benoit. Chris foi apagado de toda a história da WWE e, com razão, permanece assim até os dias atuais. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. E aqui nesse caso, eu falei algumas teorias do que pode ter levado ele a fazer o que fez.
mas a gente precisa frisar também que ele era um marido violento e extremamente abusivo, que agredia a sua esposa. Então, não dá para confirmar, mas ele pode ter agido dessa forma por sentir um ciúmes doentio dela e ter uma sensação de posse. Porque talvez, na cabeça dele, ele poderia pensar que como ela tinha traído o marido dela com ele, eles eram amantes, ela poderia fazer isso novamente, traindo ele com outro homem. E eu não ficaria surpresa se na cabeça doentia dele ele pensasse isso e por essa sensação de posse e ciúmes doentio que ele tinha, ele ter se achado no direito de tirar a vida dela, tirar a vida do filho dela e dele também, e depois tirar a própria vida. Ele era um homem violento, abusivo e se tornou um assassino. E bom, eu não vou me alongar muito sobre a minha opinião, é basicamente isso. Eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!